Boa noite, galera. Professor Nilberto Almeida falando. Esse vídeo é para a turma Academias Militares. Parte de Geometria Analítica, dando prosseguimento à última aula que nós tivemos, para ajudar a galera. Estudo da reta. Vou resumir e vou dar prosseguimento. Bom, nós vimos na última aula que você pode definir a equação da reta de duas maneiras. Você pode usar a condição de alinhamento de 3 pontos. Você tem um ponto A, x0, y0, um ponto B, x1, y1, e um ponto P, xy, né? E para que esses pontos estejam alinhados, você pode colocar aqui, então, os pontos xy, x1, y1, x0, y0, completar aqui a última coluna com 1, e a condição de alinhamento de 3 pontos é que o determinante seja 0. Ao fazer isso, você vai achar uma equação, que nós demonstramos isso em sala de aula, que pode ser reduzida, escrevendo na forma simplificada, melhor dizendo, dessa forma aqui, ax mais by mais c igual a 0. Nós demonstramos isso em sala de aula, dá até uma equação um pouco grande. Então, chegamos a essa equação, que é conhecida como equação geral da reta. Isso no R2, né? A gente está trabalhando no R2. Tá? Está trabalhando no R2, equação geral da reta. Com relação a essa equação geral da reta, você pode obter com 2 pontos. Ele vai te dar 2 pontos, então você vai generalizar um ponto P, xy, né? A e B ele vai te dar, e você supõe xy, um ponto genérico da reta, e faz. Uma outra maneira de ser feita, a gente viu em sala de aula, que ele pode também te dar um ponto e o coeficiente angular da reta. Então, você tem duas maneiras de achar a equação da reta. Ou dá 2 pontos, ou dá um ponto e o coeficiente angular da reta. Aqui já aponta para a equação reduzida da reta, que seria o próximo caso. Então, 1, 2. Equação reduzida da reta. Na equação reduzida da reta, você vai pegar a equação geral e vai explicitar y. Então, vai ficar by igual a menos ax menos c. Então, y igual a menos a sobre b x menos c sobre b. Fazendo uma simplificação, chamo isso daqui de p, ou de m, mx mais n. Então, está aqui a equação reduzida da reta. Esse m é conhecido como coeficiente angular da reta. Esse m é a tangente do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Por exemplo, se ela for decrescente, o ângulo vai ser esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo θ. Então, a reta R, aqui Y, aqui X. Então, tá? Então, tendo esse ângulo, você vai ter M. N é um ponto qualquer, né? Que nesse caso aqui é o termo independente, tá? Se você fizer o x ser 0, o N vai ser justamente onde vai cortar o eixo Y. Beleza? Então, dando prosseguimento, então nós temos o seguinte. Equação segmentária 3. Na equação segmentária, é uma equação até tranquila de se achar, né? Porque é justamente onde corta os eixos coordenados, né? P0, 0Q. Então, vai ser justamente onde vai cortar os eixos coordenados. Então, a equação fica x sobre P. Se P for positivo, beleza. Mais y sobre Q.
Só que tudo isso igual a 1. Então, essa daqui conhecida como equação segmentária da reta. E o quarto modelo, que eu já vou falar aqui, é a equação paramétrica, muito útil quando você vai estudar geometria analítica no R3. E a paramétrica ajuda bastante. Paramétrica porque é em função de um parâmetro, tá? Bom, queria parar aqui e falar duas coisas importantes. Toda reta, dado um ponto A, x0, y0, e um ponto P, xy, ela vai ter um vetor que vai dar direção, que eu vou chamar de vetor diretor da reta. Ou seja, é o vetor que vai dar direção para a reta. Tudo bem? E existe um vetor que ele é perpendicular à reta. Esse é o vetor normal à reta, tá? Observe que esses vetores vão formar 90 graus, o diretor e o vetor normal à reta. Beleza, galera? Quando a gente for entrar na parte de paralelismo e perpendicularismo, geralmente é utilizado o vetor normal, mas a gente também pode pensar no vetor diretor da reta, tá? Depois a gente comenta isso. Na paramétrica, nós só vamos usar o diretor e o ponto inicial. Ou seja, se eu quiser achar um segmento AP, né, eu posso pegar um parâmetro M que vai esticar esse vetor até o tamanho do vetor AP. Vamos botar aqui como vetor, tá? Então, M vezes o vetor diretor AB, de coordenadas AB. Então, quem é AP? É P menos A, que é igual a M, que multiplica o vetor V. Bom, coordenadas de P, xy, coordenadas de A, x0, y0. Isso é igual a M vezes o vetor AB. Então, isso aqui vai ficar x menos x0, y menos y0, igual a um vetor M. Um detalhe é que esse M pertence aos reais, vezes AB, tá? Vamos supor um vetor não nulo aqui, né? Vamos supor um R pertencente aos reais não nulos. Então, o número vezes o vetor vai multiplicar as coordenadas do vetor. Então, nós temos que x menos x0, y menos y0. Estou indo um pouco devagar, geralmente eu vou mais rápido. Tá? Eu estou explicando aqui, eu estou indo mais devagar, tá, galera? O quadro também vai bem mais rápido, né, do que fazendo aula picotada assim. Então, vai ficar x menos x0 igual a m vezes a, igualando as coordenadas, né? X, y, y menos y0 igual a m vezes b. Melhorando, então você tem que x é igual a x0 mais a vezes um parâmetro m, e y é igual a y0 mais b vezes um parâmetro m, tá? Observe que aqui, se você quiser fazer mais rápido, é o ponto dado. E aqui são as coordenadas do vetor diretor da reta. Ou seja, o vetor que vai dar a direção à reta. Então, são esses 4 tipos de equações de reta. É bom, dado uma equação, você saber transformar nas outras equações e vice-versa. Vamos fazer algumas questões ligadas a isso e vamos evoluindo a matéria. Quem está falando é o professor Nilbert Almeida. Então, dando prosseguimento, observe esse exercício aqui. Obter a equação da reta que passa pelo ponto A, 3, 1 e B, 5, 2. Então, como é que eu faço para obter? Bom, você pode pensar, então, usar o determinante. Então, xy, 3, 1, 5, 2. Completa tudo com 1, isso tem que dar 0.
Bem tranquilinho, né? Bem elementar. Você pode usar ou a regra de sair, ou você pode usar o teorema da borboleta. Eu vou usar a borboleta. Então, esse produto aqui fica precedido de mais, esse vezes esse vezes esse. Então, x mais 3 vezes 2, 6, mais 5y. Agora para cá fica menos 5, menos 2x, menos 3y. Tudo isso tem que dar zero para garantir a condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Então, como é que ficaria isso? X menos 2x dá menos x, mais 5y menos 3y mais 2y, mais 6 menos 5 dá mais 1. Tudo isso igual a zero. Multiplicando por menos 1, x menos 2y menos 1 igual a zero. Está aqui a equação geral da reta. Existem outras maneiras que nós poderíamos fazer. E aí eu vou falar sobre essa outra solução. Então, essa daqui é a primeira solução. A outra solução para esse tipo de exercício, eu vou chamar de segunda solução, seria então você pegar a equação, achar o coeficiente angular, equação não, os pontos, achar o coeficiente angular, que é y menos y0 sobre x menos x0. Lembra que eu falei? Ou você vai fazer por 2 pontos, ou por um ponto e o coeficiente angular. E vai então achar o coeficiente angular da reta. Então, aqui em cima está 2, o y, 2 e 1, então 2 menos 1. E aqui está o x, 5 e 3, então 5 menos 3, seguindo essa ordem. Então, o coeficiente angular da reta vai dar 1 sobre 2. Daí, o que a gente faz? Eu vou colocar numa forma padronizada de equação da reta, que é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. É importante a gente gravar esse padrão para equações quando você tem um coeficiente angular e um ponto dado, coordenada x, coordenada y. Então, ficaria assim, y menos, vou pegar um ponto qualquer, vou pegar o ponto A de coordenadas 3, 1. Então, y menos 1 igual a m, que é meio, que multiplica x menos x0, que é 3. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 2y menos 2 igual a x menos 3. Passando para lá, então fica menos x mais 2y menos 2 mais 3, tudo isso igual a zero. Então, ficaria menos x mais 2y mais 1 igual a zero, multiplicando por menos 1. Então, fica x menos 2y menos 1 igual a zero. Observe que a equação é a mesma lá de cima. Essa equação é a mesma usando o outro método. Então, de forma correta, tá? Então, vou ficar por aqui para não alongar muito essa aula. Essa é a primeira parte da aula, tá bom? Eu vou orientar que vocês façam os seguintes exercícios, tá? A página de geometria analítica, em geometria analítica vai ficar estudo da reta, página 176. Então, a galera pode pegar aí na página 176 da apostila em diante e fazer as questões de equação da reta. Tá bom, galera? Professor Nilberto Almeida, espero ter colaborado.